Boa tarde, gente. Então, dando continuidade em alguns exercícios que foram solicitados para poder fazer, me mandaram a P2 de vocês para poder fazer a questão número 2 e eu vou resolver ela aqui então. Então, vamos lá. O que essa questão fala? Olha, para a segurança do operador, o acionamento de uma guilhotina hidráulica deve ser feito quando forem pressionadas duas botoeiras simultaneamente. O acionamento é feito de maneira que, quando uma das botoeiras for acionada, não possa transcorrer mais do que 1 segundo até que a outra botoeira seja acionada. A guilhotina deve parar imediatamente após haver transcorrido 5 segundos de seu acionamento, ou caso o operador desabilite uma das botoeiras. Considerações: B1 e B2 são botoeiras do tipo NA e G é a saída do contator, responsável por acionar a guilhotina. Apresente uma solução do diagrama em linguagem ladder. Restrição: usar temporizadores do tipo TOFF. Então, beleza. É uma questão na qual a gente já tinha feito. Eu não sei se foi igual ou se foi similar, mas eu acho que a gente já fez alguma coisa. Eu acho que era de uma questão de prensa hidráulica. É justamente isso daqui que a gente já fez. Então, vamos pro nosso querido e parceiro Master Tools. Beleza? Deletar esse trem aqui. Fazer essa limpa daqui que ainda é dos outros exercícios. Então, vamos colocar primeiro os elementos que importam pra gente. Ele fala, para a segurança do operador, acionar, blá blá. Tá. São duas botoeiras simultâneas. No nosso caso daqui, então, vou colocar pra gente aqui, então, minhas duas botoeiras. Na verdade, não tem nem por que eu colocar assim. Colocar uma botoeira e uma outra botoeira. Vou chamar de I00, I00 e I01. Beleza. Ok, colocamos as duas botoeiras. O acionamento é feito de maneira que, quando uma das botoeiras for acionada, não pode transcorrer mais do que 1 segundo até que a outra botoeira seja acionada. Então, e ele fala pra gente que a gente só pode usar os TOFFs. Então, TOFF 0 e TOFF. Ok. E aqui então, TOFF 1. Ok. Deletar o elapse time. Eu vou colocar aqui um pouco mais de um segundo, só para poder eu conseguir pressionar os dois botões, beleza? 2 segundos. Então, temos aqui os nossos botões com os tempos presetados. Qual que vai ser, então, pra gente o ponto-chave pra gente resolver isso daqui? Eu vou fazer o seguinte: em vez de eu seguir nessa lógica daqui, eu vou colocar aqui uma outra coisa. Vou fazer assim, aqui, e aqui eu vou colocar assim. Aí eu vou colocar I00, M1, fazendo uma borda para fazer aqui, né? Uma borda de subida que eu vou querer. Então, M2, ok. I00 e aqui M1. Então, vou colocar aqui M2. Temos uma borda de subida aqui. Beleza. Essa borda de subida vai ser meio que a definição da nossa questão. Por quê? Eu vou colocar aqui em paralelo a seguinte conclusão: de que eu posso utilizar tanto a minha I0 quanto a minha I01. Então, desse jeito aqui, por exemplo, eu consigo... Tô gravando? Tô gravando. Eu consigo pegar e fazer com que ele detecte para mim tanto a borda de I0 quanto a borda de I01. Não vai ter nenhum problema pra gente, beleza?
Uma coisa que você pode fazer aqui, caso você queira, para poder meio que dar uma certa robustez, é você colocar o I01 fechado aqui e o I00 aqui, para não ocorrer o risco de tipo, apertei o I00, mas você aperta o I01, mas tipo, não é necessário, beleza? Nesse caso daqui, obviamente, não é necessário. Tranquilos. Então, com isso daqui, por exemplo, o que vai acontecer? Quando a gente pressionar, por exemplo, I0, ele vai dar um pulso em M2, que vai começar a contar o nosso temporizador daqui. Aí, o que vamos fazer? Se porventura nós colocarmos o seguinte aqui, ó, I01, se eu apertar o I00 e o I01, então aqui, que são as nossas condições pro, I01 e o I00. Se os dois estiverem pressionados ao mesmo tempo, eles devem pra gente acionar, acionar aqui mesmo, cadê? Guilhotina. Tá, vou chamar de G então, igual ele falou ali. G, beleza. Então aqui, o que acontece? Quando nós pressionarmos o 0 e o I01, a guilhotina aqui não pode acionar se o nosso sistema, né, no caso, se o nosso botão I01 for pressionado depois do tempo, né, no caso de 1 segundo. Então, se por exemplo, agora nós fizermos o seguinte, como nós sabemos que essa daqui é a lógica, mas temos a condição de que o nosso temporizador deve acontecer, então olha só. Se eu colocar aqui, vamos fazer, por exemplo, você pressionou o I00, então você vai ter que querer o I01 seja acionado somente quando, então aqui, D, então ó, quando o meu TOFF underline 1 ponto Q ele estiver desligado, no caso ligado. Só que aí o que acontece? Por ser o TOFF, quando você dá o pulso aqui, ele vai ficar com o Q ligado. Nós queremos que isso daqui aconteça quando durante o processo, tem que ser ligado mesmo, então tem que ficar desse jeito daqui. Se isso daqui acontecer, olha só o que nós vamos fazer. Eu vou colocar uma outra variável auxiliar, uma M3. Esse M3 aqui, ele vai ativar pra gente, beleza? E ele ativando, eu vou colocar aqui, paralelo below, M3. Porque aí desse jeito aqui, ele vai forçar o nosso valor daqui. Então eu posso colocar em paralelo aqui também, igual a gente fez anteriormente, que eu tinha comentado que nós podíamos, o I00. Porque em ambos os casos, se nós apertarmos o nosso botão M2, vou mostrar que vai ficar mais fácil do que só ficar na teorização. Eu vou pausar aqui enquanto as coisas vão carregando. Aí, voltamos então. Executar. Ok. Então, olha só. Quando nós pressionarmos, eu vou pressionar o I00. Vocês podem ver que o meu... eu fiz errado aqui. Faltou eu fechar. E eu vou aumentar o tempo aqui para 5 segundos. Depois, se quiser, pode diminuir e afins. É só mudar mesmo. Vai ficar mais fácil para mim poder mostrar. Sim, ok, não. Então aqui, olha o que vai acontecer. Quando eu clicar aqui, nossa borda de subida foi detectada. Só que aí aqui vocês podem ver que nós temos um probleminha. Que isso daqui, olha, não poderia acontecer em hipótese alguma. Vamos ver como que nós podemos resolver. Nós vamos querer
Deixa eu remover esse M3 aqui por hora, depois a gente volta. Então, só pra gente visualizar. Beleza? Então, vamos lá. Dei um pulso, vocês podem ver que está ligado. Nesse pulso aqui, nesse intervalo de tempo, é o tempo que eu vou ter para mim poder pressionar o meu I1. Então, olha só, eu vou remover esse botão daqui antes da gente resolver aquilo ali e vou voltar com o M3 aqui para vocês entenderem qual que foi a lógica que eu estava querendo utilizar. Então, olha só. Sim. Ok. Sim. Não. Então, olha só. Vou resetar o botão. Vou pressionar o botão. Pressionei e estou segurando. Se eu pressionar agora o I2, olha só o que acontece. Vocês podem ver que ele ficou ativo. Se eu desligar agora, vou fazer o seguinte, ó. Cliquei de novo. Vocês podem ver que o pulso ocorreu e eu cliquei. Ele resetou pra gente. Então, o que eu vou fazer aqui para a gente poder considerar que isso daqui vai acontecer? Vocês podem colocar, por exemplo, aqui o I00, né? Não tem problema. Então, é uma forma da gente fazer esse cancelamento, né, de acontecer. E para o caso de, por exemplo, nós fazermos o outro sistema, né, do I00, nós podemos fazer I00, I01, e aí aqui eu vou colocar um M4. Ok. É praticamente, né, a mesma coisa do que eu tinha feito na linha de cima, mudando apenas para o caso do I00. Então vocês podem ver aqui que isso daqui só vai acontecer caso os dois botões, né, estiverem apertados e o tempo nosso daqui não tenha acabado. Então, olha só. Sim, não. Então vou desligar aqui. Beleza. Então, vou esperar ele resetar aqui pra gente. Ok. Aí olha só. Apertei o I0, deu pulso, e apertei o I01. Vocês podem ver que o tempo aqui não mudou, os dois estão ligados. Não tivemos problema. Agora, se eu apertar, por exemplo, o I01 e apertar o I00, olha o que acontece. Então, uma coisa que nós podemos fazer aqui para poder acrescentar o nosso sistema é justamente isso daqui, olha. Não, daqui não vai funcionar. Então, do jeito que nós fizemos aqui, nós podemos só colocar aqui, olha. Caso o M3 e o M4 estejam ativos, então M4 e o M3, então nós vamos acionar o G. O G vai ativar. Então, vou colocar aqui para rodar. Vamos ver como que vai ficar. Vai. Vou rodar não? Ok. Sim. Não. Coragem 120. Então vou desligar aqui. Esperar ele resetar. Parará. Ok, resetamos. Então vamos lá, vamos ficar de olho no tempo. Apertei o I0. Apertei o I1. Ok, funcionou. Soltei o I1. Se ele chegar nos 5 segundos, ele não pode deixar com que eu aperte e acione o motor. Para poder que isso daqui funcione, eu tenho que desligar e religar a nossa máquina. E aí eu posso clicar e ele vai acionar para a gente. Se eu desacionar o nosso I00, ele vai pegar e vai começar a contagem novamente. Isso daqui não era para acontecer. Deixa eu confirmar aqui se ele falar algo sobre isso. O acionamento é feito de maneira que, com uma das botoeiras acionada, a guilhotina deve parar. Tá, aqui. A guilhotina deve parar imediatamente após haver transcorrido 5 segundos de seu acionamento,
ou caso o operador desabilite uma das botoeiras. Ok. Então, uma coisa aqui que, por exemplo, nós podemos fazer, que se vocês notarem, olha só, estamos com ele acionado e clicamos. Quando eu desacionar uma delas, vocês podem ver que ele vai gerar um pulso novamente aqui. Esse pulso não era para acontecer. Aliás, esse pulso ele vai acontecer, mas não é uma coisa que a gente gostaria que ele acontecesse. Nós queríamos que, para poder reiniciar a máquina, ela se mantesse o tempo inteiro ativa. Como assim? Olha só. Apertei o I01 e apertei o I0. Beleza, acionou. Ótimo, do jeito que tem que ser. Se eu desacionar o I00, vocês podem ver que ela volta a contar todo o tempo. E não é uma coisa que nós queremos. Nós queremos justamente que... Vou deletar essa linha aqui que nem precisa, na verdade. Nós queremos justamente que, se nós desligarmos um desses botões, automaticamente, por já ter feito a transgressão do tempo inteiro, o nosso sistema aqui deva continuar alimentando esse TOFF nosso, né? E aí, se isso daí acontecer, ele automaticamente só vai religar caso o M2 seja pressionado novamente. Aliás, no caso, quando o sistema inteiro estiver desligado. Beleza? Então, como que nós podemos fazer isso? Nós podemos fazer uma coisa bem simples. Olha só, selecionar todas elas, colocar em paralelo uma realimentação do M3, e aí nós vamos querer que, para o nosso sistema desligar, o nosso botão de M2, aliás, no caso, o nosso botão de M1, ele seja desligado. Então, olha só, o M1 ele sempre vai estar ativo, independente de qual for dos casos, por causa que nós estamos mantendo o I0 e o I1 ativo. E ele só vai, no caso, permitir o pressionamento da borda, pressionamento não, no caso, a ativação da guilhotina, somente quando os nossos botões tiverem sido limpos, né, vamos dizer assim. Então, olha só, vou soltar o I1, vocês podem ver que ainda estamos acionados. Se eu pressionar de novo aqui, ele ainda vai estar pressionado. Isso daqui é um problema. Vou ter que corrigir aqui embaixo, beleza? Eu vou corrigir primeiro antes de eu dar um próximo passo. Então aqui o M4 sai, ele não é existente mais. Aí eu vou fazer o seguinte, vou deixar assim, I00 tem que acontecer, I01 tem que acontecer, e aí uma condição de exclusão é que, se o meu TOFF1 ele estiver ativado, ele vai estar ativado aqui, então aqui vai abrir. O M3 vai estar sempre ativo. Ok. Deixa eu pensar como que nós podemos solucionar este problema. Como o TOFF sempre vai ficar ativo, na verdade, eu nem preciso então desse M3 aqui por causa dessa condição. Deixa eu só confirmar se isso funciona bem. Porque quando ele dá o pulso pra gente, vamos desligar aqui. Desligou tudo, ok. Eu vou dar o pulso de I0, acionou. Se eu apertar o I01, olha só o que acontece. Tá ativo e aqui tá falso. Beleza. Quando eu soltar o I0 e o I01, o M3 vai continuar ligado. Então, olha só, como o M3 aqui vai continuar ligado, tá, vou fazer o seguinte, gente, vou facilitar, vou deletar essa linha, não precisamos dela, vou fazer uma parada mais simples. Olha só que legal, se eu colocar o TOFF aqui,
ponto Q. E aí, o que acontece? Desse jeito aqui, vocês concordam comigo que quando o TOFF estiver ativo, eu posso ligar a guilhotina. Se o meu TOFF desligar, ele vai desligar a guilhotina. Nós não queremos que isso aconteça, porque se ela pode ser ligada, significa que ela tem que ser mantida ligada. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses três e vou colocar em paralelo com ele três condições. Primeiro é que se G já foi ativo, vai se manter ativo. Se I00 for ativo, vai ficar ativo e I01 também. Então o que acontece? Se eu botar agora aqui para rodar, vamos ver como que vai ficar. Olha, assim. Ah, caramba. Cancela. Aí. Vamos ver então como vai ser essa ideia. Olha, vou dar o pulso aqui pra gente. I00. Ativou. Vou clicar no I01. Ativamos o nosso G. Vocês podem ver que a guilhotina está funcionando. Se eu, porventura, soltar, por exemplo, o I00, olha o que acontece. Desligou. Se eu clicar de novo, a guilhotina não liga. E isso é o certo. Quando eu soltar o I01, olha o que acontece. O sistema está resetado. Então eu posso pressionar o I01 e pressionar o I00, que a guilhotina vai ligar. Beleza? Então, a primeira parte está resolvida. Vou reduzir aqui então agora para 1 segundo, que é o tempo que ele solicita para a gente. E vamos dar continuidade. Ok. Ele fala aqui, olha, ó. A guilhotina deve parar imediatamente após haver transcorrido 5 segundos de seu acionamento ou caso o operador desabilite uma das botoeiras. Então, vamos agora aqui para a nossa segunda condição. Vai ser vou colocar aqui o meu TOFF. Underline 0, já que não tenho ele em lugar nenhum. Vou colocar aqui o G, já que nós sabemos que ele está funcionando. T de 5 segundos. E aí, qual que vai ser a nossa ideia aqui? A nossa ideia aqui vai ser a parada mais simples o possível. Nós sabemos que queremos que o nosso sistema detecte quando tivermos um acionamento de G. Para isso acontecer, nós vamos ter que trabalhar com bordas, beleza? Então, olha só como que nós podemos fazer aqui. Vamos fazer uma borda simples, uma borda que a gente já está acostumado a fazer, beleza? Nós vamos colocar aqui, ó, G M3, eu acho, que eu não estou usando, M4. Depois eu vejo se tem alguma limitação para essa questão, porque eu estou fazendo ela bem longa mesmo, justamente para a gente conseguir visualizar tudo. Então temos uma borda de subida, e essa borda de subida vai dar um pulso para a gente, que é o M4. Essa borda vai dar um pulso para a gente aqui, e vai ativar esse temporizador. Se, por exemplo, nós soltarmos o nosso botão, a nossa saída, né, que seria a guilhotina, deve desligar. Então já estava acontecendo aqui. E agora, se passar 5 segundos, ela deve desligar. Então, olha só o que nós podemos fazer. Como nós sabemos que é um TOFF, nós podemos colocar aqui, olha, TOFF. Peraí, deixa eu pausar um pouquinho. Viatura passando aqui, fazendo barulhão da porra. Ponto Q, que vai ser a nossa saída. Nós sabemos que nós queremos que em 5 segundos, ou seja, quando chegar em falso, nós queremos que ela acione. Então, quando estiver em falso, ela vai acionar, ela vai no caso, desabilitar, né, pra gente aqui a nossa função G, beleza? E aí, vamos ver aqui se nós vamos ter algum problema desse jeito. E a resposta é sim. Então vou jogar ela pra cá, porque nós sabemos que quando isso daqui acontecer, G já vai ter dado um pulso. E eu acho que isso daqui vai ser o suficiente. Sim, não. Tô na dúvida na real se isso vai ser o suficiente, mas vou testar. Então, beleza. Clicamos,
sistema contou 1 segundo, se eu apertar, não vai ligar. Perfeito, está funcionando do jeito que tem que ser. Cliquei, acionou. Pode ver que o nosso temporizador aqui está pressionando durante 5 segundos. Chegou em 5 segundos, desativou. E porventura, olha só o que acontece se eu clicar e desacionar. Desligou. Do jeitinho que tem que ser. Que é igual ele fala aqui, olha. Segundo aqui, ó, a guilhotina deve parar imediatamente após haver transcorrido 5 segundos, ou caso o operador desative uma das botoeiras, que foi justamente o que aconteceu aqui com a gente. Então, olha só, acionamos as duas, o pulso é um pulso muito rápido, e quando chega em 5 segundos, ela desliga pra gente. Então, isso daqui é uma das possíveis soluções que nós vamos ter para esse exercício, e eu acredito que seja isso, beleza? Qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Eu vou tirar, no caso, não é print não, gente, eu vou fazer o PDF dessa resolução. É uma possível resolução, beleza? Não é a resolução única, tem várias outras formas que vocês podem resolver, como eu sempre falo, mas aqui é uma possível resolução, beleza? Abraço, gente, até depois.